22 de outubro de 1946, 3 da manhã. Zona de ocupação soviética, Alemanha. Centenas de famílias dormiam. Então vieram as batidas nas portas. Soldados soviéticos, intérpretes. Ordens secas, sem negociação. Você tem 2 horas para empacotar tudo o que conseguir carregar. Vai trabalhar para a União Soviética. Não havia como recusar e nem para onde fugir. Em uma única noite, mais de 6.000 pessoas, cientistas, engenheiros, técnicos e suas famílias inteiras, foram arrancadas de suas casas e embarcadas em 92 trens com destino a Moscou. Sem aviso, sem julgamento, sem escolha. Isso não foi um campo de prisioneiros de guerra. Isso foi a resposta soviética à Operação Paperclip. Em alguns aspectos, foi ainda mais brutal. Bem-vindo à Operação Osoaviakhim. Para entender o que aconteceu naquela madrugada de outubro, você precisa voltar a maio de 1945. Com a derrota da Alemanha nazista, o território alemão foi dividido entre as 4 potências vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Cada uma controlava uma zona de ocupação, e cada uma tinha o mesmo objetivo secreto: extrair o máximo possível da tecnologia e do conhecimento científico alemão antes que o inimigo fizesse o mesmo. Os americanos já estavam agindo há meses com a Operação Paperclip, recrutando, convencendo, oferecendo contratos. Von Braun e sua equipe já estavam no Texas. Stalin observava isso com crescente fúria. A União Soviética havia perdido 27 milhões de pessoas na guerra. Suas indústrias estavam destruídas. Sua tecnologia estava décadas atrás dos americanos em foguetes, aviação e pesquisa nuclear. E agora via os Estados Unidos absorvendo silenciosamente os melhores cérebros científicos do mundo. A resposta soviética não seria silenciosa. Na zona de ocupação soviética, o general Ivan Serov foi encarregado de planejar a operação. O currículo de Serov incluía a deportação em massa de povos inteiros: tártaros, chechenos, poloneses. Mover alguns milhares de alemães não seria diferente na sua visão. O plano foi assinado pelo próprio Stalin em 13 de maio de 1946. Transferir 2.000 especialistas alemães para a União Soviética antes do final do ano, com todos os seus equipamentos, com todas as suas famílias, com todo o conteúdo dos seus laboratórios. A data foi estrategicamente escolhida: 22 de outubro, 2 dias depois das eleições locais na zona soviética. Não era hora de criar escândalos políticos antes do voto. Depois do voto, podiam fazer o que quisessem. Na madrugada do dia 22, a operação foi ativada simultaneamente em toda a zona de ocupação. Nas primeiras horas da manhã, soldados soviéticos apareceram nas casas dos trabalhadores técnicos e informaram que seriam deportados para trabalhar em vários ministérios industriais soviéticos. Era a mesma história em cada casa. Um oficial de segurança soviético, acompanhado de um intérprete, chocava famílias meio adormecidas, ordenando que embalassem pertences pessoais e se preparassem para embarcar em trens para a Rússia. 2 horas. Era o tempo que cada família tinha. Alguns conseguiram empacotar móveis, outros saíram com o que vestiam. Ao todo, 92 trens foram usados para transportar os especialistas e suas famílias, junto com seus pertences, incluindo móveis. Entre os cientistas deportados estava Helmut Gröttrup, o principal engenheiro de foguetes que havia trabalhado diretamente com Von Braun no programa V2 em Peenemünde. Sua esposa, Irmgard, deixou um diário detalhado sobre o que viveram nos anos seguintes. Um dos poucos registros pessoais que sobreviveram. O destino dos cientistas variou de acordo com sua importância. Os mais valiosos, os especialistas em foguetes como Gröttrup, foram instalados em mansões e casas de campo nos arredores de Moscou. Carros com motoristas, salários acima da média soviética, condições de vida que muitos alemães destruídos pela guerra jamais haviam tido. Engenheiros de foguetes e suas famílias foram realocados para a ilha Gorodomlia,
no lago Seliger. Uma instalação isolada onde as condições iniciais incluíam casas individuais, como a casa de 4 cômodos fornecida à família de Grötrup, embora o adensamento posterior tenha forçado famílias de 3 pessoas a dividir quartos individuais e múltiplas famílias a usar uma única cozinha. Isolados, vigiados, úteis, mas não livres. Os menos importantes foram enviados para fábricas e institutos de pesquisa espalhados pela imensidão soviética. Alguns para além dos Urais, outros para a Sibéria, com condições muito menos confortáveis, e todos com a mesma instrução implícita: trabalhem, produzam. Não perguntem quando vão voltar. O trabalho foi imediato e intenso. Grötrup foi colocado à frente de centenas de engenheiros alemães com uma missão clara: recriar o foguete V2 do zero e depois melhorá-lo. No outono de 1947, a equipe soviético-alemã lançou 11 foguetes A-4 perto da vila de Kapustin Yar, nas estepes ao norte do Mar Cáspio. Era a tecnologia nazista sendo reativada em solo soviético, agora apontada para o Ocidente. Os alemães produziram relatórios, projetos, cálculos. Propuseram designs evoluídos, treinaram engenheiros soviéticos e então, gradualmente, foram tornando-se dispensáveis. O plano soviético nunca foi depender dos alemães para sempre. Era extrair o máximo de conhecimento possível, transferi-lo para engenheiros soviéticos e depois descartá-los discretamente. O homem responsável por absorver todo esse conhecimento e levá-lo adiante era um engenheiro soviético que os alemães mal conheciam pelo nome, porque ele deliberadamente mantinha distância deles. Seu nome era Sergei Korolev. O mesmo Korolev que havia sido preso pelo próprio Stalin anos antes, acusado de sabotagem. O mesmo que sobreviveu ao Gulag. O mesmo que anos depois colocaria o primeiro satélite em órbita e enviaria o primeiro ser humano ao espaço. Korolev aprendeu tudo o que os alemães tinham a ensinar e os deixou para trás. A partir de 1950, os deportados começaram a ser enviados de volta à Alemanha em silêncio. Um a um, em pequenos grupos, sem cerimônia. Grötrup e sua família retornaram em 1953. Sem fanfarra, sem reconhecimento público, com a instrução explícita de não falar sobre o que haviam feito ou visto na União Soviética. Muitos obedeceram. Outros simplesmente não tinham muito a dizer, porque nunca souberam exatamente o alcance do que haviam contribuído. O que eles construíram, os foguetes, os cálculos, os sistemas de guiagem, virou o R-1, o R-2 e eventualmente o R-7, o míssil que em 1957 lançou o Sputnik ao espaço, chocando o mundo ocidental e inaugurando a era espacial soviética. A corrida espacial que o mundo assistiu entre americanos e soviéticos foi, em partes iguais, construída por cientistas alemães. Uns que foram convencidos, outros que foram sequestrados. A Operação Osoaviakin nunca teve o mesmo espaço na história que a Operação Paperclip. Talvez porque os soviéticos não enviaram ninguém à Lua. Talvez porque o lado que venceu a Guerra Fria controla mais a narrativa histórica. Mas os números falam por si. Em uma única noite, 6.000 pessoas foram arrancadas de suas casas por um governo estrangeiro e transportadas à força para trabalhar em outro país. Sem julgamento, sem processo, sem escolha. E o mundo mal soube. A história da corrida espacial que você conhece, os foguetes, os satélites, os astronautas, tem um prólogo sombrio que aconteceu em laboratórios de guerra, em túneis de trabalho escravo e em trens noturnos cruzando a Europa destruída. Dos dois lados. Não é uma simples história de heróis contra vilões. É uma história de várias relações humanas que se desencadearam durante um conflito mundial. Infelizmente, algumas delas difíceis de imaginar e terríveis de se lembrar. Mas não podemos esquecer pelo simples fato de jamais repeti-las. Se você chegou até aqui, deixa o teu like. Isso ajuda o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa. Inscreva-se no canal. Fique por dentro das operações que fizeram e fazem o mundo ser o que ele é.